Saudações, tudo bem com você? Vamos ver agora a nossa segunda parte dos movimentos circulares, a nossa aula 11, de que vai tratar com que objetivos? Estabelecer as funções horárias para o movimento circular uniforme e o circular uniformemente variado, aquelas mesmas que nós estudamos no movimento retilíneo uniforme e uniformemente variado, só que numa ênfase agora em termos de movimento circular. Vamos a elas! Retomando o conceito de radiano visto na nossa aula anterior, tá? O que é que nós vimos na nossa aula anterior? Seja uma partícula que descreve uma trajetória circular de comprimento L, que é o ΔS, que vai definir um ângulo θ. Da definição de radiano, nós vimos que o ângulo θ é o arco dividido pelo raio. Então, se eu quiser trabalhar com a variação desse ângulo, espaço angular, ele vai ser o ΔS dividido pelo raio. Então, a partir de agora, esse Δθ nós vamos chamar de espaço angular ou fase, que é medida em radiano, que vai ser o quociente entre o deslocamento escalar, medido em metros, e o raio também medido em metros. Então, veja que o espaço angular ou fase ele é adimensional. Nós chamamos radiano só para identificar que é ângulo, tá bom? Então, vamos a um exemplo bem simples para a gente ficar bem seguro sobre esse espaço angular. Uma partícula percorre um arco de 200 metros de comprimento em uma curva de raio 160 metros. Qual o espaço angular descrito? Ou seja, qual a variação do espaço angular? Muito simples, gente. É só pegar o arco de 200 metros e dividir pelo raio. Ao fazer isso, eu tenho o deslocamento angular ou espaço angular, que vai valer 1,25 radianos. Bom, essa definição será muito importante no contexto, principalmente, da aceleração. Então, antes de mais nada, vamos pensar no movimento circular uniforme. Aí você diz, Carlos, a aceleração no movimento circular uniforme é zero. É não, gente. Sabe por quê? Acompanhe comigo. Como já vimos na nossa aula de cinemática vetorial, particularmente a nossa aula 8, como a velocidade é um vetor, mesmo que seu valor numérico, ou seja, o módulo, fique constante, se houver variação em sua direção, existirá uma aceleração. Essa aceleração será responsável pela alteração do vetor velocidade e vai receber o nome, a partir de agora, de aceleração centrípeta, que também recebe sinônimos, normal ou radial, representada por ACP. Então, deixa eu ver se eu entendi. Existe aceleração no movimento circular uniforme? Existe, pois apesar da velocidade ter um módulo constante, a velocidade está alterando sua direção. E como é um vetor, a alteração da direção traz consigo uma alteração na aceleração. Então, como é que eu calculo, Carlos? A aceleração centrípeta. Vamos a ela, então. A aceleração centrípeta é calculada, não vou fazer a demonstração, vou deixar para que você dê uma pesquisada, ela vai ser a velocidade escalar ao quadrado dividido pelo raio ou a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Tanto faz. A velocidade escalar é medida em metros por segundo, a velocidade angular em radiano por segundo, como já visto na aula anterior, sistema internacional, raio em metro, a aceleração, como é a unidade que já vimos lá nas aulas de movimento uniformemente variado, é medida em metros por segundo ao quadrado, ok? Bom, no movimento circular uniforme, a única aceleração que existe é a centrípeta. Só que quando eu parto para o uniformemente variado, por ser circular, já vai ter essa centrípeta, só que vai ter outra também. Sim, porque se é uniformemente variado, ela está mudando o valor da velocidade. Então, vai ter alteração também em outra aceleração. Vem comigo. Para este movimento, além da centrípeta, porque é circular, já tem centrípeta, independente que seja uniforme ou uniformemente variado. Teremos também aquela aceleração que nós já estudamos na nossa aula 4, a chamada aceleração escalar ou tangencial, que é representada por AT, que ela será responsável por alterar o valor numérico ou módulo do vetor velocidade. Na realidade, as acelerações centrípeta, que altera a direção do movimento, e a tangencial ou escalar, que altera o módulo da velocidade, serão as componentes de uma aceleração resultante. Sim, gente, veja, se tem duas acelerações, tangencial e a centrípeta, elas duas definirão uma resultante.
Aí eu preciso da aula 7 de vetores. Pois é, gente. Aula 7 de vetores. Se você tem a aceleração centrípeta. Carlos, por que a aceleração centrípeta aponta para o centro? Centro. Não, estou brincando. A aceleração centrípeta aponta para o centro, gente, porque a tendência do corpo é descrever um círculo. Então, a aceleração responsável por esse movimento é a centrípeta, apontando para o centro. E a tangencial, ela sempre vai estar na reta tangente ao movimento, ou seja, de acordo com o vetor velocidade, podendo ser no mesmo sentido se for acelerado ou sentido contrário se for retardado. Então, galera, no movimento circular uniformemente variado, existem duas acelerações. Uma que aponta para o centro, chamada de quê, Carlos? Centrípeta. E a outra ao longo da reta tangente, ou seja, onde está a direção do vetor velocidade, chamada tangencial. A resultante das duas define o que nós chamamos de vetor aceleração, ou aceleração resultante, porque quando eu digo vetor aceleração, eu já estou dizendo que é a resultante, tá bom? E uma curiosidade é, se o movimento fosse uniforme, só existiria a centrípeta. Então, anote aí, se o movimento fosse circular uniforme, não teria a aceleração de azul, só teria a aceleração amarela. Em outras palavras, no movimento circular uniforme, a única aceleração que existe é a centrípeta, e ela sempre vai apontar para o centro. A aceleração resultante no movimento circular uniforme aponta para o centro, porque ela seria apenas a centrípeta. Então, fazendo agora para o movimento circular uniformemente variado o vetor resultante, é só lembrar da nossa aula 7 de vetores. A aceleração resultante ao quadrado é a tangencial ao quadrado mais a centrípeta ao quadrado. Pitágoras, encontramos assim a aceleração resultante. Eu gosto muito desse exercício, tá? Considere um ventilador girando no sentido horário. Então, anote aí. Qual é o sentido de movimento do ventilador? Horário. E acaba de ser desligado. Então, ele vai ter um movimento retardado. Ele vai parando, né, gente? Represente no ponto P, ou seja, o ponto P era esse aqui, tá? Eu esqueci de mostrar, esse aqui. Os vetores velocidade e aceleração. Carlos, ele está pedindo centrípeta ou tangencial? Não, ele está pedindo a resultante, porque quando ele pede só a aceleração, já é a resultante, no instante em que o ventilador estiver desacelerando. Então, vamos ver como é que a gente vai fazer essa questão. Galera, note que o vetor aceleração sempre refere-se ao vetor resultante que eu comentei. Vamos começar pela centrípeta, a que está de amarelo. Existem duas acelerações, a centrípeta por ser circular e a tangencial, por o ventilador estar modificando o valor da sua velocidade. A centrípeta eu já começo, boto ela logo apontando para o centro. Já botei, tá aqui, ó, centrípeta apontando para o centro. A aceleração tangencial, aí se ligue, ela vai ter o mesmo sentido da velocidade se o ventilador estivesse sendo ligado, acelerando. E terá sentido contrário se o ventilador estiver freando. Lógico, porque o movimento é retardado. Então, cuidado. Primeira coisa, vamos traçar a reta tangente, a velocidade de um ponto da periferia. Por que a velocidade é aqui para baixo, gente? Porque ele está girando no sentido o quê? Horário. Então, a velocidade tem esse sentido aqui, ó. Tá bom? Aí, por que a aceleração tangencial não fica no mesmo sentido da velocidade? Porque está freando. Naquelas questões que a gente fazia do movimento uniformemente variado, quando um carro freava, a aceleração ficava contrária à velocidade do carro. Então, é o que está acontecendo aqui. A aceleração tangencial tem sentido contrário. Então, galera, para onde é que aponta a aceleração resultante? É para o centro? É para a reta tangente? Ou é para a direção da resultante das duas? Pois é. Esse é o vetor aceleração. Não preciso dizer que é resultante, porque como eu disse, quando eu digo vetor aceleração, eu já estou dizendo que é a resultante. Então, de novo, ventilador gira no sentido horário, velocidade para cá. Centrípeta para o centro. Por que a tangencial é no sentido contrário? Porque está freando. E essa deu a resultante. Eu deixo para você pensar, se o ventilador estivesse sendo ligado, aí a tangencial ficava de acordo com a velocidade e a resultante ficaria aqui onde eu estou passando o mouse. Ok? Gostou dessa questão? Muito bem. Galera,
Chegou a hora agora, para a conclusão da nossa aula, de nós deduzirmos as funções horárias do ponto de vista angular dos movimentos circulares. Eu já vi no começo da aula que toda grandeza angular é escalar pelo raio. Sim, porque lembra que na definição de radiano, um ângulo em radiano é o deslocamento, é o comprimento do arco pelo raio. Então, se o deslocamento angular é o deslocamento escalar pelo raio, eu posso fazer isso com a velocidade e a aceleração. Ou seja, toda grandeza angular vai ser a grandeza escalar dividido pelo raio. Lembra que na aula 10 a velocidade angular era escalar pelo raio? Pois é, a partir de agora, toda vida que eu quiser transformar a grandeza escalar numa grandeza angular, é só dividir a escalar pelo raio. Então vamos fazer isso, gente, para as funções horárias que você já conhece. Lembra do sorvete? Estou dividindo tudo pelo raio. Quando eu dividir tudo pelo raio, eu transformo o mundo escalar em um mundo angular. Então, ó, espaço final escalar pelo raio dá o deslocamento angular final. Posição inicial escalar pelo raio dá posição angular inicial. Velocidade escalar pelo raio, já vimos na aula 10, da velocidade angular. Então, o movimento circular uniforme com vista no sentido angular é θ igual a θ0 mais WT, onde θ0 é o espaço angular inicial e θ é o espaço angular final. E no movimento uniformemente variado, as mesmas fórmulas. Sorvetão, dividir tudo pelo raio. Espaço escala final por raio dá espaço angular final. Espaço inicial escalar por raio dá espaço angular inicial. Velocidade angular inicial. Aceleração angular. Cuidado, angular, viu? Então, a aceleração angular é a escalar pelo raio. Vovô e vovó assistindo televisão, dividindo tudo pelo raio. Velocidade angular é a velocidade angular inicial, mais a aceleração angular tangencial vezes o tempo. E, finalmente, Torricelli, dividindo tudo pelo raio. Velocidade angular ao quadrado, velocidade angular inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração angular, vezes o deslocamento angular. Respire um pouquinho e vamos às questões que vai trabalhar com as funções horárias. Exercício 2. Uma partícula em movimento circular uniforme tem raio 4 metros. Anote aí o raio dela, 4 metros. Passa pela origem dos espaços no tempo zero, desenvolvendo uma velocidade linear de 12 metros por segundo. Ele quer que você encontre a velocidade angular. Galera, toda grandeza angular é a grandeza escalar, ou seja, linear, pelo raio. Depois ele quer a função horária angular dos espaços. Depois ele quer a variação do espaço angular em radiano após 10 segundos. E depois ele quer a aceleração do movimento. Oxe, movimento circular uniforme tem aceleração? Tem. Centrípeta, lembra? Ah, é mesmo. Vamos começar, Carlão. Como é que eu acho a velocidade angular? Bom, fácil demais. A velocidade escalar é 12 e o raio é 4. Então, velocidade angular é a velocidade escalar pelo raio. Eita, é mesmo, né, Carlão? Se eu tiver a escalar e tiver o raio, a grandeza angular é a escalar pelo raio. Então, deu 3 radianos por segundo. Letra B. A função horária angular do espaço. É só fazer o sorvete. Mas só que o sorvete, quando você divide pelo raio, ele fica assim, né? θ igual a θ0 mais WT. O espaço angular inicial é 0, que ele disse que saiu lá da origem. A velocidade angular é 3. Então, a função horária vai ser o quê? θ igual a 0 mais 3t. Ou seja, θ igual a 3t. Ô, Carlos, não vai dar um número não, é? Vai não. Galera, olha para mim. Quando pedir função horária, tem que ser em função do tempo. Então, θ, ou seja, o espaço angular, é 3 vezes o tempo. Se você tiver o tempo, você pode definir o espaço angular, tá bom? Então, letra C. A variação do seu espaço angular após 10 segundos. Ora, é exatamente isso que ele quer. Se o espaço angular inicial é 0 após 10 segundos, você achou a função, gente. A função serve para você relacionar o que ele quer com o tempo. Então, como é em 10 segundos, só substituir. 30 radiano.
Então, isso é de quanto variou o espaço angular 30 radianos. E, finalmente, a letra D, a aceleração do movimento. 0. Não, gente, é centrípeta. Já tem a velocidade escalar e já tem o raio. A fórmula é muito simples da aceleração. V ao quadrado sobre R, que é centrípeta. A velocidade é 12 pelo raio, que é 4. 12 ao quadrado por 4, 144 por 4 é 36. Mas espera aí, Carlos. Eu poderia fazer a aceleração centrípeta também com a angular, que eu já achei? Pode. Você sabe que a aceleração centrípeta pode ser calculada dividindo se a velocidade linear ou escalar ou tangencial ao quadrado pelo raio, ou a angular ao quadrado vezes o raio. Como a angular é 3, né? Já calculei a angular, 3 agora há pouco. 3 ao quadrado vezes 4, 36 metros por segundo ao quadrado. O resultado é o mesmo, ok? E vamos então à questão final, uma questão que dá um pouquinho de trabalho, mas vamos respirar um pouquinho? Dá uma respirada aí. Vamos então ao nosso exercício final, o nosso exercício número 3. Uma partícula em movimento circular uniformemente variado. Parou! Então já tem duas acelerações aí. A centrípeta, por ser circular, e a escalar, por ser uniformemente variado. O raio dele é 4 metros, parte do repouso, e após 10 segundos, a velocidade angular é 40 π. Então veja que a velocidade está mudando, porque está tendo aceleração. Determine a aceleração angular, a variação do seu espaço angular após 10 segundos, sua aceleração centrípeta após 10 segundos, e sua aceleração após 10 segundos. A pergunta que você pode fazer é, Carlos, por que na letra A ele não quer após 10 segundos? Galera, o que é um movimento uniformemente variado? É aquele em que a aceleração fica constante. Essa aceleração refere-se a escalar ou angular. Então, a aceleração aqui, angular, é constante. Mas a centrípeta não, sabe por quê? Porque ele vai mudar a velocidade, aí vai mudar a centrípeta. Então, como é que eu acharia essa velocidade angular? Quais são as fórmulas do movimento circular uniformemente variado? Velocidade angular inicial, 0, partiu do repouso. Velocidade angular final, 40 π radiano por segundo. E o tempo, 10 segundos. Posso fazer vovô e vovó assistindo televisão? Posso. Dividindo tudo pelo raio, você tem a fórmula do vovô e vovó assistindo televisão no mundo angular. W é igual a W0 mais a aceleração angular tangencial vezes o tempo. Veja, gente, que a fórmula é a mesma. A única diferença é que muda o nome de escalar para angular. Em vez de velocidade escalar, é velocidade angular. Em vez de velocidade escalar inicial, é velocidade angular inicial. Em vez de aceleração tangencial escalar, agora é a aceleração angular tangencial vezes o tempo. Substituir os valores, W é 40 π, a aceleração angular é o que eu quero e o tempo é 10. Fez a continha? Dividi 40 π por 10, cheguei à conclusão que a aceleração angular, sempre eu estou frisando isso, você vai entender por que daqui a pouco, é 4 π radiano por segundo ao quadrado. E com essa aceleração angular, dá para calcular a variação do espaço angular? Quais são os dados? W0 é 0, velocidade angular é 40 π e o tempo é 10. Como achar a aceleração angular? Será que você lembra do totó? Eita, que massa! Vovô, vovó e duas amigas dela. Só que na forma angular. Quem é a velocidade angular final? 40 π. Quem é a velocidade angular inicial? 0, porque partiu do repouso. Quem é a aceleração angular? Eu já sei quem é a aceleração angular, né? Eu já calculei, tá aqui, ó. 4 π, não é isso? E agora tem como achar a velocidade angular, né? Então vamos lá. Aqui já tinha o valor, né, gente? Então 40 π ao quadrado é igual a 0 ao quadrado, mais duas vezes 4 π, esqueci de colocar aqui, vezes o delta-θ, que é o que ele quer na questão. Então, ó, 40 ao quadrado, 1.600 π ao quadrado, é igual a 8 π vezes delta-θ. Isolei o delta-θ, cortando π ao quadrado com π, 1.600 por 8, encontrei que a variação do espaço angular é 200 π radiano. Aí eu estou com uma dúvida agora. Quantas voltas ele deu, hein, gente? Oxe, cada volta tem quantos radianos? 2 π.
Se o deslocamento angular dele após 10 segundos deu 200 π, caramba, Carlão, quantas voltas ele deu? É só dividir 200 π por 2π, porque cada volta é 2π. Como o deslocamento angular foi 200 π radiano, então ele deu 100 voltas. Caramba, que massa! Carlos, a aceleração centrípeta? Fácil demais. A aceleração centrípeta é velocidade escalar ao quadrado pelo raio, ou, como vimos na questão anterior, w ao quadrado vezes o raio. Como é após 10 segundos, eu teria que ter a velocidade angular após 10 segundos. Ah, eu tenho, é 40 π, foi dado no enunciado. E como o raio é 4 metros, é só jogar na fórmula. 40 π, aqui é um π, né, gente? Faltou aqui dentro. 40 π ao quadrado vezes 4. 40 ao quadrado, 1.600. Π ao quadrado vezes 4. Então, a aceleração centrípeta é 6.400 π ao quadrado metros por segundo ao quadrado. Ok? Poderia encontrar fazendo V ao quadrado sobre raio. Só que eu não tenho a velocidade escalar. Teria que achar. Como eu já tinha o W, eu fui pela fórmula mais fácil. Ok? E, finalmente, essa questão é perigosíssima. Anota aí, danger, perigo. Sua aceleração. Qual, Carlos? Lógico que é a resultante. Aí, qual o cuidado que o aluno tem que ter? A aceleração tangencial não é a angular que você calculou na letra A, não, gente. Eu tenho que achar a aceleração tangencial. Eita, pois é, gente. Aquela aceleração da letra A é a aceleração angular tangencial. E aqui eu preciso da aceleração escalar tangencial. Mas nada de dificuldade. A aceleração angular tangencial é a escalar pelo raio. Como a angular na letra A eu calculei, deu 4π. Aí eu posso calcular a aceleração tangencial fazendo 4 vezes 4π, 16π. Então, de novo, quando se pede a aceleração resultante no movimento circular uniformemente variado, a aceleração tangencial não é a angular, tem que ser a escalar. Por isso que eu tenho que lembrar daquela relação, que toda angular é escalar pelo raio. Então, a tangencial é 16π, que é constante o tempo todo, porque a aceleração angular tangencial ou escalar tangencial é sempre constante em qualquer instante. A centrípeta não, eu já calculei para o instante 10 segundos na letra C. Então, se eu tenho a tangencial e tenho a centrípeta, está aqui as duas, ó. Como é que eu posso calcular a resultante? Já sei, é só fazer Pitágoras. Logicamente, o cálculo ficou muito complicado, mas o importante é entender. 16 ao quadrado, 256π ao quadrado. 6.400π ao quadrado, gente, dá 40.960.000 π ao quadrado. Somando os dois, 40.960.256. Quando eu tiro a raiz, ficou muito próxima de 6.400. Por quê, gente? Porque 6.400 é um número muito maior que 16. Então, a aceleração resultante ficou praticamente igual à centrípeta. Isso aconteceu por quê? Devido à altíssima velocidade da partícula após 10 segundos. 40 π radianos por segundo é uma velocidade altíssima, tá? Então, para achar a aceleração resultante, lembre, preciso da aceleração escalar tangencial e da centrípeta, ok? Então, aula bem puxada, mas acredito que você recebeu a mensagem direitinho, tá? Você que vai fazer escola militar, esses concursos que exigem um pouco mais de você, esse assunto pode ser que seja cobrado essa aula 11, uma aulinha puxada, mas necessária para o seu objetivo, tá bom? Grande abraço!